Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu me chamo Vinícius de Andrade, faço parte do Administrativo Pedagógico do CIEI Pernambuco, e hoje, nessa formação continuada, nós vamos tratar de um tema que sempre foi atual, que é o pacote Office. E, para começarmos, eu deixo um questionamento para que nós possamos refletir ao longo dessa formação. O pacote Office, hoje, ele é um diferencial para o mercado ou ele é um requisito básico? Então, agora nós vamos ver um pouco do que vamos verificar nessa formação, tá? Iremos aprender sobre o contexto histórico, os componentes do pacote Office e vamos ver um pouco de Word e Excel na prática. Vamos ver alguns elementos básicos desses dois aplicativos do pacote Office. Bom, o pacote Office ele surgiu em meados da década de 90 e foi desenvolvido pela empresa Microsoft. A sua primeira versão continha os aplicativos Word, Excel e o PowerPoint, que é esse que nós utilizamos para fazer slides de apresentações. Aqui nós temos uma imagem da primeira versão do Word, como vocês podem ver, um ambiente bem quadrado, não tem muitas figuras como hoje em dia existem, e é um ambiente bem simples, que servia apenas para digitar e formatar textos de forma bem simples, como eu já disse. E agora nós vamos ver as versões mais utilizadas do pacote Office. A primeira versão é o pacote Office 95. Ela foi criada especificamente para o Windows 95. E nessa versão foi incluído um novo programa no pacote, que foi o Microsoft Access, que é um programa, um aplicativo de gerenciamento de banco de dados. Aqui nós podemos ver a evolução da interface do aplicativo no Microsoft Excel. Nós já vemos que o aplicativo ele não é tão quadrado como era antes. Ele agora passa a ter algumas figuras, alguns visuais em sua interface mais atuais. Tá? Então, aqui nós temos o botão do arquivo, nós temos a imagem representada pelo arquivo de disquete, que servia para salvar os arquivos, uma impressora para imprimir e outros itens visuais que foram adicionados a essa versão. O pacote Office 97 foi o sucessor do Office 95 e o que mais deixou marcado na sua criação foi a sua interface gráfica, trazendo algo mais tecnológico e atual para o ambiente de aplicativos da Microsoft. Nessa versão foi lançado o Assistente Office, que é um recurso que auxiliava os usuários por meio de um conteúdo animado interativo. Então, diferente dos outros pacotes, esse já veio com um tutorial para que os seus usuários eles pudessem, de maneira interativa e animada, entender um pouco mais sobre as funções do pacote. E também no pacote Office 97 foi adicionado um novo programa, que foi o Microsoft Outlook, que é o gerenciador de e-mails. Hoje ele existe em sua versão web e em sua versão desktop, que é aquela que nós baixamos e a utilizamos no computador. Aqui nós temos algumas imagens do pacote Office 97. Temos o Microsoft Word, o Excel, o PowerPoint e aqui o Outlook. Como vocês podem ver, os elementos visuais da interface gráfica continuaram presentes e foram adicionados outros elementos aqui à sua barra inferior. Tá? O Office 2017, ele foi lançado em 30 de janeiro de 2007 e ele trouxe, assim como os outros pacotes, novidades. Agora nós temos uma interface mais interativa, mais atual e um novo botão Office, que veio para substituir o menu principal, como também a barra de acesso personalizado. Aqui nós temos a representação do botão Office, que é esse botão representado pela logo da Microsoft, e ao apertá-lo, nós temos acesso para abrir novos arquivos, abrir um novo arquivo, abrir outras pastas, salvar como, imprimir, preparar, enviar, publicar e fechar. Tá? Essa barra aqui, que nós chamamos de barra de ferramentas de acesso rápido, ficavam algumas ferramentas que os usuários mais utilizavam, como representado aqui na imagem. Nós temos a ferramenta de salvar, de desfazer, refazer, temos a visualização da impressão
e aqui o botão da personalização da barra. O Office 2013 ele foi lançado em 29 de março de 2013 e trouxe com ele algumas novidades também. O aplicativo ele passou a ganhar mais contorno, deixando de ser aquele ambiente bem quadrado, como era antigamente, e o PowerPoint adiciona novos modelos de transição. Também nessa versão 2013 é possível inserir vídeos e áudios online no aplicativo Word. Aqui nós temos a imagem do pacote Office, mais especificamente do aplicativo Word, na sua versão 2013. Como vocês podem ver, a interface gráfica é bem simples, nada de muito robusto, com alguns contornos esses que facilitam a visibilidade do aplicativo. E agora nós vamos praticar, vamos abrir primeiro aqui o Word para formatarmos um texto de forma básica e conhecermos alguns elementos do aplicativo. Bom, aqui nós temos um texto básico, né? E agora vamos formatar, vamos conhecer um pouco da interface, das suas funções, para que possamos interagirmos melhor com o aplicativo Word, tá? Nós temos aqui o texto, e a primeira coisa que precisamos fazer é identificar o seu título. Temos aqui o título Conhecendo a Microsoft, e aqui nós temos a barra de parágrafos, que ela serve para que nós personalizarmos os parágrafos, tá? Então aqui eu tenho a opção de centralizar, tenho a opção de alinhar à esquerda, a opção de alinhar à direita e a opção de justificar. Essa opção de justificar, nós poderemos visualizá-la melhor ao editar os parágrafos e não o título. Tá? Então vamos centralizar aqui o título. E aqui nós temos a formatação das fontes. Nós temos aqui como deixar a fonte em negrito, como deixar a fonte com a formatação itálico, e temos como sublinhar o texto. Tá? Temos aqui também como alterar a cor da fonte. Podemos colocar a fonte de outras cores, como vermelho, amarelo, e outras cores que temos disponíveis no aplicativo. Ok? Aqui nós temos a formatação da fonte, o tipo da fonte, temos diversos tipos. O padrão ele já vem na fonte Arial, mas podemos adicionar outras fontes. Então aqui vocês vão ter acesso a diversas fontes diferentes. Ao lado da fonte, do botão de formatar a fonte, nós temos o botão de aumentar ou diminuir o tamanho. Então, podemos aumentá-la ou diminuí-la, a depender da formatação do nosso texto. Bom, agora nós vamos entender como funciona essa ferramenta justificar. Vejamos que o texto ele está desalinhado, né? Não temos um alinhamento no texto, e essa ferramenta justificar ela serve justamente para alinhar esse texto. Então, percebam que agora o texto ele não está mais como era antes. Ele estava aqui. Ele começava igual, mas ao terminar suas linhas, ele possuía uma formatação diferente, que deixa o texto visivelmente desorganizado. Então, aqui, ao justificá-lo, a gente deixa ele iniciando a linha e terminando a linha na mesma régua. Tá? Bom, para que nós possamos adicionar um distanciamento entre os parágrafos, nós podemos utilizar a régua. Geralmente, quando vocês abrirem o Microsoft Word, não vai estar presente a ferramenta régua no texto. Então, o que é que a gente precisa fazer? Precisamos vir em exibição, aqui no menu superior, e adicionar as réguas. Ao adicionar as réguas, vai aparecer aqui, acima, e ao seu lado esquerdo, as réguas que vocês poderão formatar o texto para organizá-lo melhor. Tá? Então, podemos aqui, na opção de recuo da primeira linha, criar esse espaço entre os parágrafos. Tá? Ou simplesmente podemos apertar
na primeira letra do parágrafo e apertarmos o botão Tab do nosso teclado, que ele fará isso automaticamente. Outra formatação que nós podemos ver também é a formatação de recuo. Essa formatação ela serve para algumas citações de alguns trabalhos da nova ABNT. E para nós recuarmos o texto é bem simples. Temos aqui a ferramenta de recuo e apertaremos em aumentar o recuo. Tá? E ao aumentar o recuo, o texto ele vai se espaçando para a direita ou para a esquerda. Como vocês podem ver, as linhas do texto elas estão bem juntas, né? Então, para adicionarmos espaço a essas linhas, nós vamos utilizar a ferramenta de espaçamento de linha e parágrafo. Nós vamos selecionar o texto e aqui na ferramenta de espaçamento de linhas e parágrafos vamos adicionar distanciamento entre as linhas. Podemos adicionar um distanciamento de 1,15 ou distanciamento de 1,5 até o distanciamento maior disponível, que é o 3. Tá? Então, quanto maior o distanciamento, maior a distância entre as linhas. Caso a gente queira criar tópicos, nós podemos vir aqui na ferramenta Marcadores, selecionar o texto e criar um marcador para ele. Temos aqui essa opção e diversas outras opções também para que possamos organizar o nosso texto. Bom, conhecendo um pouco dos elementos básicos do Microsoft Word, agora nós vamos para o Microsoft Excel, que é o nosso aplicativo de planilhas da Microsoft. Bom, eu já deixei criada essa planilha aqui bem simples, tá? Ela simplesmente vai contar a quantidade de aprendizes cadastrados por turma e aqui embaixo ela vai dar o total para a gente. E agora nós vamos construir uma planilhazinha dessa do zero, ok? Nós vamos abrir aqui um novo arquivo. Como vocês podem ver, esse é o visual padrão do Excel. São várias linhas e várias colunas em branco. E nós vamos personalizá-los, tá? Então, vamos selecionar aqui o espaço que nós vamos utilizar para criar a nossa tabela. Selecionamos esses espaços. Vamos agora vir aqui na opção de bordas e vamos adicionar todas as bordas. Clicando em todas as bordas, essas linhas e colunas vazias, elas vão se tornar isso aqui, tá? Elas vão ser preenchidas, tanto nas suas extremidades, tá, quanto no seu interior. Vamos aqui mesclar e centralizar. A ferramenta de mesclar e centralizar, ela serve para nós tornarmos várias colunas em uma só. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas e vamos transformar essas colunas em uma coluna só. Tá? Então, para isso, nós vamos selecionar essa coluna e vamos vir aqui no botão mesclar e centralizar. Pronto, transformamos todas essas colunas em uma só. Faremos a mesma coisa com a coluna aqui de baixo, que utilizaremos para guardar esse nome aqui, turma. Vamos selecionar 3 colunas e mesclá-las também. E aqui, vamos mesclar mais 2 colunas, as colunas L e na coluna M. Bom, e agora, eu vou precisar fazer tudo isso em todas essas outras colunas? Não. Nós temos a ferramenta Pincel. A ferramenta Pincel, ela copia a formatação de um local e você pode utilizar essa formatação em outros locais. Então, vamos selecionar aqui a nossa junção, né, de colunas. Vamos apertar aqui na ferramenta Pincel
e vamos selecionar todas as outras colunas que queremos adicionar essa formatação. Ok? Feito isso, todas as colunas aqui já vão estar, todas as colunas e linhas vão estar mescladas e centralizadas. Vamos fazer isso aqui também, nessa outra coluna, e fazer a mesma coisa com as linhas. Ok. Agora nós vamos adicionar o título, quantidade de aprendizes por turmas, na primeira coluna que nós mesclamos. Adicionamos aqui quantidade de aprendizes por turmas. E agora vamos adicionar os outros itens. Vamos adicionar o item turma, podemos copiar e colar. E vamos adicionar também o item quantidade de aprendizes. Como vocês podem ver, a formatação da quantidade de aprendizes aqui, ela passou para a coluna N. Ele saiu da coluna M e passou para a coluna N. O que é que nós podemos fazer? Nós podemos diminuir o tamanho da fonte para que essa formatação ela se enquadre dentro dessa coluna. Tá? Ou nós podemos mesclá-la a também a coluna N. Feito isso, a gente vai dar um espaçamento aqui na coluna M para que a nomenclatura ela saia completa. Ok? Já temos aqui os elementos básicos que precisamos para a nossa planilha. Então, aqui eu tenho essa linha aqui centralizada na cor azul. E como é que eu vou fazer isso aqui na outra planilha? Essa coluna K, nós vamos diminuir a sua espessura. Vamos colocar ela na largura mínima. Feito isso, vai dar esse efeito de um separador de colunas. Vamos fazer o mesmo que fizemos com as outras. Aqui, vamos mesclá-la. E ela passará a ser só uma. Vamos adicionar a cor azul. E já temos esse separador aqui. Ok. Agora nós precisamos adicionar aqui o total dessas planilhas para que ela possa responder a quantidade de aprendizes que nós temos cadastrados. Vamos adicionar aqui total. Vamos adicionar as tabelas, as bordas. E aqui nós vamos adicionar a fórmula. Ok, agora nós vamos adicionar a fórmula para que possamos somar a quantidade de aprendizes. Ok? Então vamos adicionar aqui a fórmula de soma, que é representada pelos caracteres igual, soma. Vamos abrir parênteses e vamos selecionar as linhas que nós queremos que se somem. Então, selecionamos as linhas, fechamos parênteses e damos Enter. Como vocês percebem, aqui está o total zero, porque não foi adicionado nenhum valor ainda à planilha. Vamos começar agora a cadastrar os valores e as turmas. Então, digamos que a turma de Recife tem um quantitativo de 10 aprendizes. Então, a nossa planilha ela já passou aqui o total de 10 aprendizes. Vamos agora adicionar a turma de Caruaru com 20 aprendizes e a nossa planilha vai nos retornar o valor 30. E assim sucessivamente, eu posso adicionar vários valores. E a planilha ela vai somando, tá? Agora nós vamos ver a parte mais visual da planilha aqui. Essa cor azul aqui no fundo, a logo do CIE e os outros itens. Para isso é bem simples, nós vamos fazer o que já fizemos nessa planilha. Nós vamos mesclar e centralizar células. Então, tudo que não fizer parte da planilha, nós vamos mesclar e centralizar. Okay? Então, vamos pegar aqui a coluna A, vamos selecionar até a coluna G e vamos mesclar. Mesma coisa, vamos fazer com a coluna N
e mesclá-la. Aqui embaixo também vamos fazer isso para que dê esse aspecto de não preenchido. Então, nós temos aqui já, com fundo branco, toda a nossa tabela. Então, agora vamos adicionar a cor, né? Esse azul aqui que nós já adicionamos ao separador. Adicionamos esse azul aos outros itens da planilha. Pronto, feito isso, vocês podem pegar qualquer imagem de qualquer outro local e transferir para o Excel. Então, no meu caso, eu peguei aqui, tá, do PowerPoint, copiei e trouxe para o Excel. Então, aqui a gente ajusta o tamanho dos itens. Vamos ajustando os tamanhos. Como vocês podem ver, ó, ficou bem grande aqui. Nós vamos diminuí-lo para que ele possa se encaixar na nossa tabela. Então é isso, já temos aqui uma tabela básica de soma. Utilizamos a fórmula de soma, né, padrão, igual soma, abrimos parênteses, selecionamos as linhas que queremos que se somem e fechamos parênteses, tá? Bom, o menu gráfico, a interface aqui do Excel, ele é bem semelhante ao do Word. Então, aqui vai ter a formatação das fontes, vocês vão ter acesso a outras fontes aqui, caso vocês queiram usar. O tamanho da fonte, vocês também podem aumentar ou diminuir. A cor da fonte, assim como no Word também. Deixá-la em negrito, itálico, sublinhado, também é possível. E aqui todos os itens que fomos adicionando vão se somando a nosso total. Tá? Então, essa é a planilha básica de cálculo, onde utilizamos a soma para nos dar o resultado da quantidade de aprendizes cadastrados que nós temos em nosso sistema. Tá? Aconselho que vocês pratiquem, busquem outras fontes de conhecimento, outras formas de aprendizado, para que vocês possam se aprimorar mais, tanto na elaboração de planilhas. Essa aqui, como eu já disse, foi uma planilha bem simples para a gente conhecer os elementos básicos do Excel, tanto também para o Word, né? O Word, que parece ser um aplicativo bem básico, bem simples, mas na verdade ele é muito complexo e ele tem uma gama de opções para que você possa formatar o seu texto, tá? Seus textos, seus trabalhos científicos, suas cartas, tudo pode ser feito no Word e bem formatado. Então, eu sugiro que vocês procurem outras fontes de conhecimento, que vocês se aprofundem, certo? Então é isso, muito obrigado por assistir essa formação continuada e nos vemos em breve. Tchau, tchau.